Mãe, a senhora tem 30 dias para sair de casa. Ela vai a leilão. A música alta da festa do meu neto parou de fazer sentido. E o sorriso frio da minha nora era a única coisa que eu conseguia ver. O que eles não sabiam é que no fundo da minha bolsa, junto com um lenço bordado e o terço que foi do meu Giuseppe, eu carregava a resposta para aquela crueldade. A frase que eu disse ali, com a voz que nem parecia minha, mudou o destino de todos nós para sempre. Fica comigo até o fim. Se inscreve, deixa o like e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. É sempre bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Lourdes Vicentini Rossi, e aos 78 anos, eu achava que já tinha visto de tudo nesta vida. Moro em Vila das Videiras, uma cidadezinha no interior de São Paulo que ainda tem cheiro de terra molhada depois da chuva e onde todo mundo se conhece pelo sobrenome. Fui costureira por mais de 40 anos e minhas mãos, hoje tortas pela artrose, já remendaram as histórias de muita gente. Mas naquele sábado, o único remendo que eu precisava fazer era no meu próprio coração. E eu ainda não sabia do tamanho do rasgo que estava por vir. A manhã começou como todas as outras, com o canto dos sabiás na minha janela e o cheiro de café forte coado no pano. A casa, com seu chão de ladrilho hidráulico que estala a cada passo, parecia respirar comigo. Cada canto dela guarda uma memória do meu falecido marido, Giuseppe. Foi ele quem plantou as parreiras no quintal. E foi com ele que aprendi que a paciência da colheita serve para tudo na vida. Naquele dia, eu me preparava para a maior celebração da minha velhice, o casamento do meu neto, Leonardo. Eu criei aquele menino, enquanto meu filho único, Ricardo, e minha nora, Silvia, corriam atrás do que chamavam de sucesso na capital. Era no meu colo que o Léo encontrava refúgio. Eram as minhas compotas de uva que adoçavam as tardes dele. Vê-lo no altar era como fechar um ciclo, a prova de que todo meu sacrifício tinha valido a pena. Mal sabia eu que, na festa do meu próprio neto, meu filho me diria que eu tinha 30 dias para sair de casa. A mesma casa onde embalei seus sonhos. A verdade é que o presságio estava no ar há meses. As visitas de Ricardo e Silvia se tornaram mais frequentes, mas não eram visitas de afeto. Eram inspeções. Os olhos dela corriam pelos móveis antigos, medindo o valor de tudo. Mãe, a senhora não acha essa casa grande demais? Ela dizia, com uma doçura falsa que me arrepiava a espinha. Um lugar menor seria mais prático, mais seguro. Eu sentia o veneno em cada palavra, mas meu coração de mãe se recusava a acreditar na maldade que se escondia por trás daquela preocupação fabricada. Ricardo, meu filho, era mais silencioso. Ele evitava meu olhar, passeava pelo quintal e olhava para as parreiras de Giuseppe com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia uma mistura de culpa e ganância. Ele perguntava sobre as despesas, o IPTU, se a documentação estava em ordem. Eu respondia tudo com a simplicidade de quem não tem nada a esconder, pensando que era apenas o estresse dos preparativos do casamento. A gente sempre arruma uma desculpa para não enxergar a verdade quando ela é feia demais. Minha nora, Silvia, nunca gostou desta casa. Para ela, Vila das Videiras era o retrato do atraso. O cheiro adocicado das minhas compotas, que perfumava cada cômodo, parecia competir com o perfume caro e cítrico que ela usava. Uma verdadeira batalha de mundos dentro da minha sala. Ela sempre me tratou como uma relíquia, uma peça de museu que precisava ser guardada em um lugar menor e mais adequado. Um estorvo silencioso no caminho da modernidade que eles tanto almejavam. O amor que eu sentia por Leonardo era o que me cegava. Por ele, eu suportava os olhares de desprezo de Silvia e a distância fria de Ricardo. Eu via no meu neto a bondade de Giuseppe, a simplicidade da nossa gente. Ele me ligava toda semana, perguntava das minhas roseiras, contava da noiva, dos planos de um dia ter filhos e trazê-los para correr neste mesmo quintal. Ele era a minha esperança, a continuidade da nossa história. E era por essa felicidade que eu estava disposta a ignorar todos os sinais.
Na véspera do casamento, Ricardo me ligou. A voz dele estava estranha, quase mecânica. Mãe, amanhã a gente passa para te buscar às 10. Por favor, não se atrase. E leve aquela sua pasta de couro antiga. Aqui tem os documentos da casa. O advogado do cartório pediu para dar uma olhada numa coisinha, só para garantir que está tudo certo para o futuro. Eu ainda não sabia que aquela frase seria a maior armadilha da minha vida, e que o futuro que ele estava planejando não me incluía. Na manhã do casamento, escolhi um vestido azul marinho, um dos últimos que costurei para mim mesma. Olhando meu reflexo no espelho antigo do quarto, vi uma senhora de cabelos brancos e olhos cansados, mas com a postura ereta que a vida me ensinou a ter. Coloquei o terço de Giuseppe na bolsa, junto com a pasta de couro que ele me confiou antes de partir. Meu coração estava apertado, uma angústia que eu atribuía à emoção do dia, mas que, no fundo, era meu instinto gritando um aviso que eu não quis ouvir. A viagem até a capital foi silenciosa. Silvia ligou o ar-condicionado no máximo, e o frio artificial do carro contrastava com o calor que subia do asfalto. Ela falava ao celular sobre ações e investimentos, enquanto Ricardo dirigia com os nós dos dedos brancos de tensão. Eu olhava pela janela, vendo minha Vila das Videiras ficar para trás, substituída pelos prédios cinzentos da cidade grande. Eu me sentia como um passarinho fora do ninho, pequena e desprotegida, sendo levada para um lugar onde minha linguagem não era compreendida. A cerimônia na igreja foi a única parte do dia que pareceu real. Quando vi Leonardo no altar, com os olhos marejados de felicidade, esqueci de tudo. Aquele era o meu menino, o fruto do meu amor, da minha dedicação. Por um instante, a paz tomou conta de mim. Abracei a noiva, uma moça doce que parecia genuinamente feliz, e desejei a eles toda a sorte do mundo. Aquele momento de pura alegria foi a calmaria que antecede a tempestade, a última lufada de ar fresco antes do mergulho em águas escuras. A festa era em um salão que gritava riqueza por todos os lados. Lustres de cristal, arranjos de flores que não tinham perfume e garçons que pareciam se mover em silêncio. Eu me sentia um peixe fora d'água, deslocada em meio a tanto luxo, vazio. As pessoas me cumprimentavam com sorrisos que não alcançavam os olhos, me chamando de a avó do noivo, como se eu fosse um acessório da festa. Encontrei uma cadeira num canto mais afastado, de onde eu podia observar tudo sem ser notada. Ricardo e Silvia circulavam pelo salão como os reis da festa. Ele, com seu terno caro e riso forçado. Ela, com um vestido brilhante e uma taça de champanhe que nunca ficava vazia. Eles eram o retrato do sucesso que buscaram. Mas eu via o vazio por trás, daquela fachada. Eles não conversavam, apenas representavam. Eram sócios em um projeto de vida onde o afeto parecia ter sido substituído por planilhas de lucros e perdas. E eu, a velha matriarca, era a última anotação na coluna de despesas a serem cortadas. Depois do corte do bolo, quando a música ficou ainda mais alta, Silvia se aproximou da minha mesa. O sorriso dela era afiado como uma faca. Mãe, venha conosco um minutinho. Precisamos conversar num lugar mais tranquilo. Ricardo apareceu, logo atrás, sem coragem de me olhar nos olhos. Meu estômago gelou. Eu sabia, com a certeza que só a idade nos dá, que aquele era o momento. O lugar tranquilo era um corredor de serviço, frio e mal iluminado, com o cheiro de gordura vindo da cozinha. Ali, entre o barulho dos pratos sendo lavados e a música abafada da festa, a máscara deles caiu. Não havia mais sorrisos, apenas a frieza de uma transação comercial. Mãe, vamos ser diretos para não tomar o seu tempo nem o nosso, começou Silvia, com a voz firme de quem ensaiou aquele discurso 1000 vezes. Meu filho apenas observava com os braços cruzados, como um covarde esperando que a esposa fizesse o trabalho sujo por ele. Eu estava pronta para servir o almoço, até ver o embrulho nas mãos dela. Aquele olhar de superioridade, a forma como ela ajeitou o vestido antes de falar, tudo aquilo era um prelúdio para a crueldade. Ela respirou fundo, e o que disse depois não foi apenas uma frase.
Foi uma sentença. Uma marretada que demoliu as fundações do meu mundo, ali mesmo, naquele corredor sujo, enquanto a festa do meu neto, a celebração do amor, acontecia a poucos metros de distância. A casa foi usada como garantia para um empréstimo dos negócios, continuou Ricardo, finalmente encontrando a voz. As coisas não deram certo. O banco vai tomar a propriedade. Ele falava de forma mecânica, como se estivesse lendo um relatório. Não havia dor, não havia remorso. A casa do pai dele, o lar da mãe dele, o refúgio do filho dele, tudo havia sido reduzido a um ativo financeiro que não performou como o esperado. A frieza dele doeu mais do que a própria notícia. A frase de Silvia ecoou no corredor e na minha alma. A senhora tem 30 dias para sair. Ela vai a leilão. 30 dias. Era esse o preço da minha vida inteira. O tempo que eles me davam para empacotar quase 80 anos de memórias, de risadas, de choros, de cheiro de bolo no forno e de noites em claro costurando para pagar as contas. 30 dias para me despedir do fantasma de Giuseppe, que ainda caminhava por aqueles cômodos. O mundo ao meu redor ficou em silêncio. Eu não ouvia mais a música, nem os pratos, nem a voz deles. Eu só sentia o chão de granito frio sob os meus pés, e ele parecia estar se abrindo para me engolir. Minha mão apertou a alça da bolsa com tanta força que senti a fivela de metal cortar a minha pele. Era um reflexo, uma tentativa desesperada de me agarrar a alguma coisa sólida enquanto tudo desmoronava. O cheiro de fritura da cozinha se misturou com o gosto amargo que subiu pela minha garganta. Eles me olhavam com uma expectativa estranha. Acho que esperavam que eu chorasse, que eu implorasse, que eu fizesse um escândalo. Talvez isso aliviasse a culpa minúscula que sentiam. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei parada, em silêncio, olhando para o rosto do homem que um dia chamei de filho. Eu procurava nele qualquer traço do menino que eu criei, qualquer lampejo de decência ou amor, mas não encontrei nada. Só vi um estranho com o rosto cansado e os olhos vazios. A humilhação foi calculada. Eles escolheram o dia mais feliz da minha vida recente para me destruir. Fizeram isso no meio de uma festa, cercada de gente, onde eu não teria forças para reagir. Eles contaram com a minha discrição, com a minha vergonha, com o meu amor por Leonardo. Usaram a minha maior alegria como a arma para me dar o golpe final. Foi a maldade em sua forma mais pura, planejada nos mínimos detalhes para me quebrar por dentro. Nós já vimos alguns lugares ótimos para a senhora, disse Silvia quebrando o silêncio. Asilos modernos com enfermagem 24 horas. A senhora vai ser muito bem cuidada. A palavra asilo soou como um insulto final, a pá de cal sobre o meu caixão. Eles não estavam apenas me tirando a casa. Estavam me tirando a dignidade, a independência, a identidade. Estavam me descartando como um objeto velho que já não tinha mais utilidade. Eles se viraram para sair, para voltar à festa e aos seus brindes de champanhe, como se tivessem acabado de resolver um problema burocrático. A conversa para eles estava encerrada. Eu era um capítulo fechado, um empecilho removido. O futuro deles estava garantido. E o meu, resumido a uma cama num quarto de instituição. O som dos saltos de Silvia no chão do corredor parecia o martelo de um juiz batendo para selar o meu destino. Foi nesse momento que uma força que eu não sabia que ainda possuía subiu pela minha espinha. Era a força de Giuseppe, a teimosia dos Vicentini, a resiliência de uma mulher que costurou a vida com linha e agulha, ponto por ponto. A dor se transformou em uma clareza gelada. Eles podiam ter o dinheiro, a arrogância, a falta de escrúpulos. Mas eles tinham cometido um erro fatal. Eles me subestimaram. Enquanto eles se afastavam, eu respirei fundo. O ar do corredor parecia pesado, difícil de engolir. Minha mente, que antes estava paralisada pelo choque, começou a funcionar. As palavras de Giuseppe, ditas tantos anos atrás em seu leito de morte, voltaram com uma nitidez impressionante. Lourdes, minha cara, um dia podem tentar tirar de você o que construímos,
Não se esqueça do que eu te deixei. Use com sabedoria. Naquele corredor frio, com o som da festa do meu neto ao fundo, eu entendi que estava sozinha, completamente encurralada, com 30 dias para ver a minha vida inteira ser leiloada. Mas a luta silenciosa que eu travava dentro de mim estava prestes a encontrar uma voz que eles nunca esperariam ouvir, e que mudaria as regras do jogo para sempre. A minha mão, ainda trêmula, deslizou para dentro da bolsa e tocou o couro frio e familiar da pasta do meu Giuseppe. Meus dedos, tortos de artrose, se fecharam sobre a alça da bolsa. Por um segundo, a única coisa que existia era o som dos saltos de Silvia se afastando no corredor de serviço. Um som agudo e presunçoso que parecia zombar da minha dor. Eles me deixaram ali, no meio do cheiro de gordura e desinfetante, com uma sentença de 30 dias. Mas então, a voz de Giuseppe, clara como se ele estivesse ao meu lado, soou na minha cabeça. Lourdes, minha cara, a força não está no grito, mas na raiz que ninguém vê. Aquela lembrança foi como um copo de água fria no rosto. A fraqueza que tinha congelado meu corpo se desfez, dando lugar a uma calma gelada que eu não sentia há anos. Esperem, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, cortando o ar pesado do corredor. Não foi um grito, foi uma ordem. O som dos passos deles parou. Vi o ombro de Ricardo se encolher, como se tivesse levado um pequeno choque. Silvia se virou lentamente, e o sorriso de desprezo ainda estava em seu rosto. Mas agora havia uma ponta de irritação. Eles achavam que eu ia implorar, chorar, me humilhar. A última coisa que esperavam era resistência. A surpresa no rosto deles me deu a força que eu precisava para dar o próximo passo. Caminhei na direção deles, e o estalar dos meus sapatos no chão de granito parecia ecoar a batida do meu coração. Cada passo era uma afirmação. Eu não era mais a velhinha frágil que eles haviam encurralado. Eu era Lourdes Vicentini Rossi, a mulher que construiu aquela casa tijolo por tijolo ao lado do marido. Pela primeira vez naquela noite, eu os encarei de igual para igual, e vi o brilho de incerteza nos olhos do meu filho. A arrogância de Silvia vacilou por uma fração de segundo. Eles não sabiam o que esperar. "O que foi agora, mamãe? Já não terminamos a conversa?" Silvia perguntou, cruzando os braços, tentando retomar o controle. O perfume caro dela parecia ainda mais enjoativo naquele ambiente fechado. Eu parei a 1 metro de distância deles, a bolsa de couro pendurada no meu antebraço como um escudo. "Não", respondi, olhando diretamente para Ricardo. "Vocês deram um comunicado. Uma conversa precisa de 2 pessoas. Agora eu vou falar." A autoridade na minha voz fez meu filho desviar o olhar, incapaz de me encarar. Sem dizer mais nada, eu me virei e comecei a caminhar de volta para o salão da festa. Eu podia ouvi-los hesitando, trocando um olhar confuso antes de me seguirem. A transição do corredor frio para o calor e o barulho da festa foi um choque. A música alta, as luzes brilhantes, as risadas das pessoas. Tudo parecia vir de outro mundo. As pessoas nos olhavam passar, um trio estranho liderado por uma senhora de 78 anos com uma expressão que não combinava com a celebração. Eu não me importava. Meu foco era um só. Não voltei para a minha mesa isolada no canto. Em vez disso, caminhei até uma das mesas vazias perto do centro do salão. Uma daquelas que ficam reservadas para convidados que não vieram. Era um lugar visível, iluminado. Puxei uma cadeira e me sentei, colocando minha bolsa sobre a mesa com um gesto deliberado. O baque suave do couro na toalha de linho branco pareceu para mim mais alto que a música. Ricardo e Silvia pararam ao lado da mesa, desconfortáveis, sem saber se deveriam sentar ou permanecer de pé. "Sentem-se", eu disse, sem rodeios. Minha voz não admitia recusa. Silvia olhou ao redor, preocupada com as aparências, com quem poderia estar assistindo aquela cena. Ricardo obedeceu imediatamente, sentando-se de forma pesada na cadeira à minha frente, como um réu no tribunal. Silvia, depois de um instante, sentou-se também, ajeitando o vestido com um gesto irritado. O palco estava montado, e a plateia, mesmo sem saber, estava por toda parte.
Com as mãos que tremiam um pouco, não de medo, mas de uma adrenalina contida, abri o fecho de metal da minha bolsa. O clique pareceu selar o silêncio entre nós três. Ignorei o lenço bordado, o terço de Giuseppe, e peguei a pasta de couro antiga. Ela estava gasta pelo tempo, as bordas puídas, a cor desbotada. Coloquei-a sobre a mesa, entre nós. Era um objeto simples, mas carregava o peso de uma promessa feita há quase 20 anos. A expressão de Ricardo mudou ao vê-la. Um reconhecimento sombrio passou por seus olhos. Silvia franziu a testa. O que é isso? Mais uma de suas relíquias? A zombaria em sua voz era sua última linha de defesa. Uma tentativa de diminuir o que estava por vir. Eu a ignorei. Meus olhos estavam fixos em Ricardo. Você se lembra desta pasta, meu filho? Seu pai a guardava no escritório. Ele me entregou na semana em que morreu. Disse que continha a verdadeira escritura da nossa casa e da nossa vida. A menção ao pai fez Ricardo se encolher ainda mais na cadeira. Eu deslizei os dedos sobre o couro, sentindo as marcas do tempo. Giuseppe era um homem simples, mas não era tolo. Ele veio da Itália com nada além da roupa do corpo e de uma desconfiança saudável da natureza humana. Ele sempre disse que o amor deve ser regado com confiança, mas que a terra precisa ser protegida com uma cerca forte. Ele sabia que a ganância pode azedar o coração mais doce, e ele queria me proteger o que construímos juntos. Minhas palavras eram calmas, uma contadora de histórias relembrando um passado distante. Abri a pasta. O cheiro de papel velho e guardado subiu, um perfume de memória e previdência. Lá dentro, cuidadosamente preservados em plásticos, estavam os documentos. Não eram muitos, mas eram os certos. Minhas mãos passaram por cima de certidões antigas, registros de impostos pagos, até encontrarem o que eu procurava. Era um documento com um selo de cartório antigo, a tinta da assinatura de Giuseppe um pouco desbotada, mas perfeitamente legível. Puxei o papel de dentro do plástico e o deslizei pela mesa até que parasse bem na frente de Ricardo. Silvia se inclinou para ler, seus olhos correndo pelas cláusulas com uma velocidade faminta. Eu não precisei ler. Eu sabia cada palavra de cor. Isso, eu disse, com a voz embargada pela primeira vez. É um contrato de doação com cláusula de usufruto vitalício. Firmado e registrado 1 mês depois que você nasceu, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer outro que eu já vivi. Silvia releu o documento, a incredulidade se transformando em fúria em seu rosto. Ricardo não se moveu. Ele apenas encarava o papel, a assinatura do pai, a prova irrefutável de sua traição. Ele não estava apenas traindo a mim. Estava traindo a última vontade do homem que lhe deu a vida. O que isso significa? Silvia cuspiu, a voz um sussurro venenoso. Esse papel velho não vale nada. A casa está no nome de Ricardo. Nós a usamos como garantia. Ela olhava para mim como se eu fosse uma louca senil, apegada a uma fantasia. Mas eu via o pânico por trás de sua raiva. O medo de que seu castelo de cartas estivesse prestes a desmoronar por causa de um pedaço de papel amarelado. Significa? Eu respondi, recuperando minha firmeza. Que seu pai me doou a casa, Ricardo. Mas, para te proteger de impostos e burocracias na época, ele a colocou no seu nome, com uma condição, registrada em cartório e averbada na matrícula do imóvel, que pelo visto seus advogados competentes não se deram ao trabalho de verificar. A condição é o usufruto vitalício. Significa que a casa pode ser sua no papel, mas o direito de viver nela, até o meu último suspiro, é meu. E só meu. A explicação simples e direta atingiu Silvia como um tapa no rosto. Isso é impossível. O banco teria visto isso. Ela estava desesperada, buscando uma falha, uma brecha. Talvez o banco tenha visto e não se importado. Eu disse calmamente. Talvez eles soubessem que poderiam leiloar a propriedade, mas que o novo dono teria que esperar eu morrer para tomar posse. Ou talvez, Silvia, vocês simplesmente omitiram essa pequena cláusula quando pediram o dinheiro. A ganância deixa as pessoas cegas e descuidadas.
Ricardo finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido, coberto por um suor frio. Ele não olhou para a esposa, olhou para mim, e em seus olhos eu não vi raiva. Vi a vergonha esmagadora de um homem que foi pego. Ele sabia do documento. Talvez não se lembrasse dos detalhes. Talvez tenha torcido para que eu o tivesse perdido ou esquecido. Mas ele sabia. A sua covardia era a sua confissão. Vocês não podem me expulsar. Continuei. Minha voz agora preenchida por uma tristeza profunda. Vocês podem leiloar as paredes, o telhado, o chão que seu pai assentou. Podem vender a terra onde ele plantou as parreiras. Mas vocês não podem vender a minha vida, nem as minhas memórias. A lei, a mesma lei que vocês usam para os seus negócios, me protege. Eu tenho o direito de morrer na minha casa, no meu quarto, na cama que dividi com o meu marido. A música da festa pareceu voltar a entrar nos meus ouvidos. Vi Leonardo, meu neto, rindo com a noiva perto da pista de dança. Ele estava tão feliz, tão alheio à podridão que se desenrolava naquela mesa. Meu coração se partiu por ele. Ele não merecia fazer parte daquela sujeira, daquela traição mesquinha que seus pais haviam orquestrado no dia mais importante de sua vida. Silvia se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão com um ruído áspero. Isso não vai ficar assim, ela sibilou, pegando a bolsa. Vamos ver o que o nosso advogado diz sobre esse pedaço de papel. Ela lançou um olhar furioso para Ricardo, que continuava paralisado, e depois para mim. Era um olhar de ódio puro, o ódio de quem foi derrotado e humilhado. Ela se afastou, marchando pelo salão, a imagem da fúria contida. Ricardo permaneceu sentado, a cabeça baixa, as mãos sobre o documento como se ele o queimasse. Ele não disse nada. O que ele poderia dizer? Me perdoe, mãe. As palavras seriam vazias, um insulto à minha inteligência. O silêncio dele era a única resposta honesta que ele poderia me dar. Eu olhei para o meu filho, o homem que eu tinha criado, e senti uma pena imensa. Ele tinha trocado tudo: legado, honra, amor materno, por um punhado de dinheiro que nem sequer conseguiu manter. Ele havia perdido a casa, a dignidade, e naquele momento havia perdido a mãe. A nossa relação, já frágil, tinha se quebrado para sempre sobre aquela mesa. Então, tomei minha decisão. A luta não era mais apenas sobre a casa, era sobre a verdade. Eu não podia mais proteger Leonardo da natureza de seus pais. Ele era um homem agora e merecia saber em que tipo de família estava construindo seu futuro. Eu não faria um escândalo, não gritaria. Faria do meu jeito, com a dignidade que Giuseppe me ensinou. Com um suspiro cansado, eu me levantei. Peguei o documento da mesa, dobrei-o com cuidado e o coloquei de volta na pasta de couro. Ricardo nem se mexeu. Ele era uma estátua de arrependimento e fracasso. Deixei-o ali, sozinho com sua vergonha, e comecei a caminhar na direção do meu neto. Meu passo era lento, mas firme. Eu não sabia o que diria a Leonardo, nem como ele reagiria, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. O ponto de virada não era apenas o documento na minha bolsa. Era a minha recusa em continuar sendo uma vítima silenciosa. Enquanto eu cruzava o salão, sentia os olhares curiosos sobre mim. Eles não sabiam, mas estavam testemunhando o momento em que uma avó, encurralada e traída, decidiu que a colheita da verdade, por mais amarga que fosse, não podia mais esperar. Cada passo que eu dava em direção a Leonardo era uma batalha contra a mulher que fui a vida inteira. A mulher que engolia em seco para manter a paz, que sorria quando queria chorar, que colocava a felicidade dos outros acima da própria dignidade. O barulho da festa, as luzes coloridas dançando no chão, os rostos sorridentes dos convidados, tudo aquilo se tornou um borrão. Meu mundo tinha se afunilado em um único corredor de determinação. E no final, dele estava o meu neto, o último vestígio de inocência naquela família que apodrecia por dentro. Eu sentia o cheiro doce dos arranjos de flores, e ele me enjoava. Parecia o perfume de um funeral. A velha Lourdes, a costureira de Vila das Videiras, gritava dentro de mim para que eu voltasse para o meu canto. Não estrague a festa do menino.
Ela sussurrava. Não crie uma cena. Suporte em silêncio, como sempre fez. Mas a voz de Giuseppe era mais forte, e a dor da humilhação era um combustível novo para o meu coração cansado. Aquilo não era mais sobre mim. Era sobre a honra dele, sobre o legado que meu filho estava cuspindo em cima. A cada passo, eu sentia o peso do olhar de Ricardo nas minhas costas. Um olhar covarde, esperando que eu desistisse. Ao me aproximar, vi a felicidade pura no rosto de Leonardo. Ele segurava a mão da sua noiva, Mariana, e ria de algo que ela dizia. Aquele som, a risada dele, quase me quebrou. Era a mesma risada que eu ouvia quando ele era um menino e corria pelo meu quintal atrás das galinhas. Por um instante terrível, hesitei. Teria eu o direito de apagar aquele brilho dos olhos dele? A resposta veio rápido e cortante. Eu não estava apagando nada. Estava apenas acendendo uma luz para que ele enxergasse a verdade no escuro. A mentira, essa sim, é que destrói tudo. Toquei seu braço com a ponta dos meus dedos. O tecido do paletó era liso e caro. Ele se virou e o sorriso em seu rosto se alargou ao me ver. Vó, vem, quero te apresentar o tio da Mari. O sorriso dele morreu aos poucos quando ele viu a minha expressão. A alegria em seus olhos deu lugar a uma preocupação imediata. Ele conhecia meu rosto melhor do que ninguém. Sabia que aquele não era o meu olhar de festa. Era o meu olhar de tempestade. Vó, o que aconteceu? A senhora está pálida. Preciso falar com você, meu neto. A sós. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas firme. Mariana, a noiva, nos olhou com uma interrogação doce no rosto. É rápido, minha querida, eu disse a ela, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Leonardo assentiu, a testa franzida de preocupação. Ele me guiou para um pequeno lounge que ficava um pouco afastado da pista de dança, onde o som da música era um pouco mais baixo, mas a sensação de estarmos sendo observados era ainda maior. Sentamos em 2 poltronas de veludo vermelho que pareciam engolir a gente. O primeiro passo da minha jornada foi o mais difícil. Abrir a boca para destruir a imagem que ele tinha dos pais. As palavras pareciam presas na minha garganta, um nó de dor e lealdade conflitantes. Eu olhei para as minhas mãos, para as veias saltadas e as manchas da idade, procurando nelas a força de uma vida inteira de trabalho. Eu tinha construído coisas com aquelas mãos. Agora, precisava usá-las para desconstruir uma mentira. Leonardo! Comecei, e minha voz tremeu. Respirei fundo. Hoje, no dia mais feliz da sua vida, seus pais me deram a notícia mais triste da minha. Vi a confusão total em seu rosto. Ele não conseguia conectar as duas coisas. Para ele, seus pais eram os provedores, os pilares do sucesso. A ideia de que eles pudessem ser cruéis com a própria avó era algo que não cabia em seu mundo. Do que a senhora está falando, vó? Eles fizeram alguma coisa? A ingenuidade dele era a prova do meu silêncio durante todos esses anos. Eles me deram 30 dias para sair de casa. Eu disse de uma vez. As palavras saíram secas, sem emoção, como um relatório de fatos. A reação de Leonardo foi imediata e física. Ele se encolheu na poltrona como se tivesse levado um soco no estômago. A cor sumiu de seu rosto. Não, ele balbuciou. Não, isso é um engano. Um mal-entendido. A senhora deve ter entendido errado, vó. Eles nunca fariam isso. A negação dele era a defesa natural de um coração que não quer se partir. Foi o meu primeiro tropeço. Eu esperava choque, mas não negação. Percebi que a minha palavra, para ele, estava em conflito direto com a imagem de uma vida inteira. Eu precisava de, mais do que a minha dor, precisava da prova. Abri minha bolsa novamente e minhas mãos, agora mais firmes, pegaram a pasta de couro. Eu também queria que fosse um engano, meu filho, mas não é. Coloquei o documento do usufruto vitalício no colo dele. Seu avô me protegeu. Seus pais se esqueceram disso. Enquanto ele lia, com os olhos arregalados passando pelas cláusulas e pela assinatura de Giuseppe, eu senti um novo conflito interno. Uma onda de culpa me invadiu.
Eu estava fazendo com ele o mesmo que fizeram comigo, usando seu dia de alegria para despejar uma verdade terrível. A diferença, eu disse a mim mesma, é que eu estava fazendo isso por amor e por necessidade, não por ganância. Era um remédio amargo, mas necessário para curar uma infecção que ele nem sabia que existia. Isso significa que a casa é sua por direito? De viver nela? Ele perguntou, a voz embargada, levantando os olhos do papel para mim. Havia horror e uma compreensão nascente em seu rosto. Significa que eu tenho o direito de morrer em paz na minha cama, Leonardo. Um direito que seu pai e sua mãe tentaram me roubar hoje, no corredor de serviço, enquanto você cortava o bolo. Cada palavra era um prego no caixão da imagem que ele tinha da família perfeita. Nesse exato momento, como uma serpente atraída pela perturbação, Sylvia apareceu. Ela nos viu e seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. "O que você está fazendo?" Ela sibilou, marchando até nós, enchendo a cabeça do seu neto de mentiras no dia do casamento dele? A senhora não tem um pingo de vergonha? A acusação dela, a tentativa de me pintar como a vilã, era um conflito externo que eu já esperava. Mas agora, eu não estava mais sozinha para enfrentá-la. "Mãe, o que é isso?" Leonardo se levantou, o documento tremendo em sua mão. Ele se colocou entre mim e ela, um escudo humano que eu não esperava. "Do que a avó está falando? É verdade que vocês mandaram ela sair de casa?" A voz dele não era mais de um menino confuso. Era a voz de um homem exigindo respostas. Sylvia olhou para o papel na mão dele e seu rosto ficou lívido. O jogo tinha virado, e ela sabia disso. "Não dê ouvidos a ela, meu filho. É uma velha senil. Está confundindo as coisas." Ela tentou desesperada. "Estamos tentando cuidar dela, colocá-la num lugar melhor, mais seguro. Ela está sendo ingrata." O veneno em sua voz era palpável, mas a mentira não se sustentava mais. Ricardo se aproximou, atraído pela confusão, e parou a alguns metros de distância. Uma figura patética de indecisão e vergonha, incapaz de defender a esposa ou de proteger a mãe. O julgamento nos olhos de Leonardo, ao olhar do pai para a mãe, foi a coisa mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora que eu já vi. O castelo de areia da sua infância estava desmoronando na sua frente. "Um lugar melhor? Um asilo?" Ele perguntou, a voz carregada de nojo. "Vocês iam leiloar a casa do vô? A casa onde eu cresci, para pagar as suas dívidas?" Ele não estava mais perguntando, estava afirmando. A verdade, uma vez plantada, cria raízes rapidamente. Eu observei a cena e um novo hábito começou a se formar dentro de mim, o de me permitir ser defendida. Por anos, eu fui a rocha, a protetora. Naquele instante, ao ver meu neto lutar por mim, percebi que a força também está em aceitar ajuda, em reconhecer que não precisamos carregar todos os fardos sozinhos. Senti um orgulho imenso dele, uma admiração que superava a dor da situação. Ele era, sem dúvida, o neto de Giuseppe Vicentini. O progresso foi rápido. A negação de Leonardo se transformou em fúria justa e depois em uma tristeza profunda. Ele olhou para mim e em seus olhos havia um pedido de desculpas por toda a família. "Vó, me perdoa. Eu não sabia." "Você não tem culpa de nada, meu querido." Eu respondi. E pela primeira vez, minha voz soou serena, em paz. A batalha principal já estava vencida. Não a batalha pela casa, mas a batalha pela verdade. Sylvia, vendo que tinha perdido, tentou um último ataque. "Você vai escolher essa velha em vez da sua mãe? Depois de tudo que fizemos por você?" Mas as palavras dela eram vazias, ocas. Leonardo nem sequer olhou para ela. Ele se virou para Ricardo. "Pai, diga alguma coisa. Diga que não é verdade." Meu filho apenas baixou a cabeça, derrotado. O silêncio dele foi a confissão mais alta de todas. Naquele momento, eu soube o que tinha que fazer. Minha jornada de transformação não terminaria com uma briga no meio do salão. Terminaria com um ato de dignidade. Levantei-me da poltrona, ajeitei meu vestido azul marinho e peguei minha bolsa.
A calma que me envolveu era quase sobrenatural. O medo, a raiva, a dor, tudo isso havia se aquietado. No lugar, havia uma clareza cortante. "Eu vou para casa agora", anunciei. Minha voz clara e audível para os 4. Não era um pedido, era uma declaração. "Leonardo, meu neto, que você e Mariana sejam imensamente felizes, que o amor de vocês seja mais forte que qualquer mentira e qualquer ganância. Vocês têm a minha bênção, hoje e sempre." Beijei sua testa. Um beijo de despedida e de orgulho. Ignorei Silvia e Ricardo. Para mim, eles haviam se tornado invisíveis, fantasmas de uma vida que eu estava deixando para trás. Caminhei em direção à saída, e desta vez, os olhares dos convidados não me incomodaram. Eu não estava mais fugindo ou me escondendo. Eu estava me retirando. Era uma retirada estratégica. A retirada de uma rainha que abandona um reino que não a merece mais. Ao passar por Ricardo, parei por um segundo, sem olhá-lo. "Seu pai teria vergonha de você", eu disse, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Senti-o estremecer ao meu lado, mas não esperei por uma resposta. Continuei meu caminho, de cabeça erguida, passando pelos garçons, pelas mesas de doces, pela música que agora parecia uma trilha sonora para a minha libertação. Quando a porta do salão se abriu e o ar fresco da noite tocou meu rosto, eu respirei fundo. Era um ar diferente. O ar da liberdade. Olhei para o céu da cidade, tão diferente do céu estrelado da minha Vila das Videiras, e senti uma paz imensa. Eu tinha ido àquela festa como a avó do noivo, uma convidada de honra que seria descartada. Eu estava saindo como Lourdes Vicentini Rossi, dona da minha casa, da minha história e, finalmente, da minha própria voz. A disciplina que formei naquela noite não foi a de lutar, mas a de saber quando parar de lutar por quem não vale a pena. A transformação estava completa. Eu não era mais a mesma mulher que havia entrado naquele salão. A Lourdes que suportava em silêncio tinha morrido naquele corredor de serviço. A que nasceu em seu lugar era uma mulher que conhecia o próprio valor e que não tinha mais medo de ficar sozinha. Enquanto esperava o táxi que Leonardo chamou para mim pelo celular, eu olhei para trás, para as luzes brilhantes da festa. Eu não sentia tristeza, nem raiva. Sentia apenas o alívio de uma colheita terminada. A uva da verdade era amarga, mas o vinho que ela produziria seria o da minha paz. Eu estava indo para casa. Não a casa que eles tentaram me tomar, mas o meu lar, o meu santuário. E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que dormiria em paz, pois a maior batalha da minha vida tinha sido vencida. O táxi me deixou no portão de casa pouco depois da meia-noite. A viagem de volta foi um borrão silencioso, a paisagem da cidade grande se desfazendo lentamente, até dar lugar às estradas mais escuras e familiares do interior. Quando paguei o motorista e ele se foi, o único som era o dos grilos cantando no meu jardim. A minha casa, sob a luz da lua, parecia um guardião antigo, me esperando. O cheiro de dama da noite vindo do quintal me abraçou como um velho amigo. Ali, naquele silêncio, a adrenalina da noite começou a baixar, dando lugar a um cansaço profundo, não do corpo, mas da alma. Entrei e não acendi a luz principal, apenas um abajur na sala. A casa estava exatamente como eu a deixei, mas para mim, tudo parecia diferente. Cada objeto, cada móvel, parecia ter um novo significado. Eram sobreviventes, assim como eu. Sentei-me na poltrona de balanço de Giuseppe, o mesmo lugar onde eu o esperava voltar do trabalho, e o rangido familiar da madeira foi como uma canção de ninar. Eu não chorei. As lágrimas daquela noite já haviam secado, cimentando a minha decisão. Eu estava de luto, não pela casa que quase perdi, mas pela família que eu perdi para sempre. Na manhã seguinte, um domingo, acordei com o canto dos sabiás, como sempre. Mas algo havia mudado. O peso que eu carregava nos ombros há meses, a angústia que eu sentia no peito, havia desaparecido. Preparei meu café
e o cheiro forte encheu a cozinha. Olhei pela janela para as parreiras de Giuseppe, os cachos de uva começando a se formar, e entendi o que ele queria dizer sobre paciência e colheita. A verdade, assim como a uva, precisa de tempo para amadurecer, e a minha finalmente estava pronta. Minha decisão era concreta e irrevogável. Peguei papel e caneta, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a escrever uma carta. Não era uma carta de ódio ou de recriminação. Era uma carta de libertação. Nela, eu formalizava o que já havia decidido no meu coração. A partir daquele dia, Ricardo não era mais bem-vindo na minha casa. Ele poderia manter a propriedade no nome dele como um lembrete eterno de sua desonra, mas ele nunca mais cruzaria o meu portão. Eu estava cortando o laço, não com raiva, mas com a precisão cirúrgica de quem remove um tumor. A segunda, parte da minha decisão envolvia Leonardo. Eu sabia que o tinha colocado em uma posição impossível, entre a avó que o criou e os pais que o sustentavam. Na carta, eu deixei claro para Ricardo que meu neto e sua esposa seriam sempre bem-vindos, mas que suas visitas teriam que ser sem a companhia dele ou de Silvia. Eu estava traçando uma fronteira, protegendo o último pedaço saudável da nossa família da parte que estava doente. Era a única maneira de salvar o que ainda restava. O interfone tocou no meio da tarde. Meu coração deu um salto, pensando que poderia ser Ricardo, vindo implorar por um perdão que eu não estava disposta a dar. Mas era a voz de Leonardo. Vó, posso entrar? Havia um cansaço em sua voz que partiu meu coração. Abri o portão e ele entrou sozinho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ele não disse nada, apenas me abraçou. Foi um abraço longo, apertado, cheio de dor, de vergonha e de um amor inabalável. Ficamos sentados no banco debaixo da parreira, e ele me contou o que aconteceu depois que eu saí. A festa acabou em silêncio e constrangimento. Ele e Mariana haviam tido uma discussão terrível com Silvia e Ricardo. Ele disse que, pela primeira vez, viu quem seus pais realmente eram, e que a imagem nunca mais seria a mesma. Eu sinto muito, vó. Sinto vergonha, ele repetia, e eu apenas segurava sua mão, dizendo que a vergonha não era dele. Ele era a prova de que a bondade de Giuseppe não havia se perdido. Minha primeira conquista tangível, após aquela noite, não foi um troféu ou um prêmio, mas o som do silêncio na minha própria casa. Um silêncio que não era mais preenchido pela angústia da espera ou pelo medo do que viria, mas pela paz retumbante da minha própria presença. Acordar na manhã seguinte foi como respirar pela primeira vez depois de um longo tempo submersa. O sol que entrava pela janela da cozinha não era apenas luz. Era a promessa de que os dias, a partir de então, seriam meus. E somente meus. A primeira coisa que fiz foi pegar a minha caderneta de telefones e procurar o nome de uma advogada em Jundiaí. Uma mulher que, segundo as vizinhas, não tinha medo de briga. Contratar a doutora Helena foi um ato de guerra e de amor próprio. Eu, que a vida inteira dependi da palavra e da proteção de um homem, agora estava sentada em um escritório moderno, de frente para uma mulher de tailleur cinza e olhar afiado, explicando a minha situação. Usei o dinheiro da venda de um broche de ouro que Giuseppe me deu para pagar seus honorários. Não foi um gasto, foi um investimento. Um investimento na minha tranquilidade. Ela não apenas reforçou a validade do usufruto, mas enviou uma notificação extrajudicial para Ricardo e Silvia, proibindo-os de qualquer contato ou aproximação, sob pena de medidas legais. Aquele papel timbrado era a minha muralha. A transformação da minha casa acompanhou a minha. Comecei a fazer pequenas mudanças, coisas que eu sempre quis, mas que adiava, por algum motivo. Pintei o portão de um azul céu vibrante, a mesma cor dos olhos de Giuseppe. Plantei um canteiro de lavandas na entrada e o perfume se espalhava pela rua. Minha maior ousadia foi colocar uma pequena placa de madeira entalhada na frente de casa. Compotas da Nona Lourdes. O que antes era um passatempo virou meu pequeno negócio, minha declaração de independência. Cada pote de doce vendido era uma pequena vitória,
um tijolo a mais no meu castelo de autonomia. A velha Lourdes, a azultoada de antes da festa, vivia com o dinheiro contado da pensão, sempre com medo de ser um fardo. A nova Lourdes abriu sua própria conta no banco, aprendeu a usar o cartão de débito e a anotar cada centavo que entrava com a venda das compotas. A sensação de entregar o meu próprio dinheiro para o rapaz da feira, em troca das frutas mais frescas, era indescritível. Eu não era mais apenas a viúva do Giuseppe ou a mãe do Ricardo. Eu era a Dona Lourdes, a mulher das compotas, uma pequena empresária de 78 anos que estava, finalmente, no controle do seu próprio destino financeiro. O contraste entre quem eu era e quem me tornei era gritante. Antes, minhas tardes eram passadas na poltrona de balanço, esperando uma ligação que raramente vinha. Agora, minhas tardes são uma correria cheia de vida. Tenho que descascar frutas, esterilizar potes, atender aos clientes que batem no meu portão e ainda arrumar tempo para o meu grupo de bordado na igreja. O telefone ainda toca, mas agora são encomendas, são as amigas combinando um café. É o meu neto querendo saber se a avó precisa de ajuda para carregar as caixas. A ausência da voz de Ricardo no outro lado da linha tornou-se uma bênção. Antes daquela noite, eu falava baixo, quase pedindo desculpas por ocupar espaço no mundo. A humilhação me quebrou, mas dos meus cacos nasceu uma mulher com uma voz que não se cala. Comecei a dar minha opinião nas reuniões da associação de bairro, a reclamar do buraco na rua, a organizar a quermesse da paróquia. As pessoas, que antes me viam como uma senhora doce e quieta, agora me olhavam com um misto de surpresa e respeito. Descobri que a minha voz, mesmo envelhecida e um pouco rouca, ainda tinha o poder de mudar as coisas ao meu redor. A reação da minha pequena Vila das Videiras foi o maior presente que recebi. A história, como é de costume em cidades pequenas, se espalhou como fogo em palha seca. No começo, eu tive vergonha, me senti exposta. Mas a vergonha deu lugar ao acolhimento. As vizinhas me traziam pão quente, os homens mais velhos tiravam o chapéu quando eu passava, e o dono da venda fazia questão de colocar os meus potes de compota em destaque no balcão. Eles não viam em mim uma vítima, mas uma lutadora. A solidariedade da minha gente me curou de uma forma que nenhum remédio poderia. Minhas amigas, outras viúvas como eu, viram na minha história um espelho para suas próprias lutas silenciosas. Minha cozinha se tornou um ponto de encontro, um confessionário regado a café forte e bolo de fubá. Ali elas compartilhavam suas próprias dores, os filhos ingratos, os netos distantes, o sentimento de invisibilidade que a idade nos impõe. Sem querer, eu havia me tornado um farol para outras mulheres, mostrando que a chama da dignidade não se apaga com o tempo. Apenas espera por um sopro de coragem para voltar a arder. A reação de Silvia chegou aos meus ouvidos através de Mariana, minha neta por afinidade. Ela se tornou uma mulher amarga, isolada. O círculo social que ela tanto valorizava começou a se afastar, pois a história da traição contra a própria sogra manchou a reputação que ela levou anos para construir. Ela perdeu o respeito do próprio filho e, pelo que soube, vive em uma guerra fria dentro de sua casa luxuosa. O sucesso que ela tanto perseguiu revelou-se uma prisão dourada. E a liberdade que ela tentou me roubar era, na verdade, a única coisa que ela nunca teve. Quanto a Ricardo, ele se tornou um fantasma. Leonardo me contou que ele emagreceu, que anda pela casa sem rumo, um homem assombrado pela própria covardia. Ele tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Não por ódio, mas porque não havia mais nada a ser dito. Sua punição não viria de mim, mas do espelho que ele teria que encarar todos os dias pelo resto da vida. A imagem de um filho que colocou um preço na honra do pai e no amor da mãe. Algumas dívidas, afinal, o dinheiro não pode pagar. Leonardo e Mariana se tornaram os filhos que meu coração escolheu. Eles vêm me visitar todos os quintais e fins de semana, não por obrigação, mas por um amor genuíno e profundo. Leonardo me ajudou a criar etiquetas bonitas para os meus potes de compota. E Mariana,
que entende de internet, criou uma página para as compotas da Nona Lourdes. Eles não apenas me defenderam, eles se tornaram meus sócios, meus parceiros, a prova viva de que os laços de afeto são muito mais fortes do que os de sangue. A admiração no olhar do meu neto é a minha maior conquista. Ele não me vê mais como a avó frágil que precisa de cuidados, mas como uma rocha, um exemplo de força. Eu quero ser como a senhora quando envelhecer, vó. Ele me disse um dia, enquanto me ajudava a fechar os potes. Naquele momento, eu soube que o legado de Giuseppe estava seguro. Não estava na posse da casa, mas no caráter do homem que Leonardo estava se tornando. A semente da integridade, que meu filho deixou morrer, havia florescido no meu neto. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava o armário do escritório, encontrei uma velha foto minha e de Giuseppe, tirada no dia em que terminamos de construir a casa. Éramos jovens, cheios de sonhos, com as mãos sujas de cimento e os olhos brilhando. Olhando para aquela imagem, eu finalmente entendi a profundidade do seu último presente. O documento não era sobre desconfiança, era sobre proteção. Ele conhecia a fragilidade do mundo e a força do amor, e quis garantir que o nosso amor tivesse um lugar seguro para envelhecer, mesmo depois que ele se fosse. Naquela reflexão, também, reconheci a minha própria parcela de culpa. Por anos, eu me anulei para manter uma paz que era falsa. Eu justifiquei a frieza de Ricardo, tolerei o desprezo de Silvia, tudo em nome de uma harmonia familiar que só existia na minha cabeça. Meu silêncio foi o solo fértil onde a ganância deles cresceu. A dor da traição foi o adubo amargo que me forçou a arrancar as ervas daninhas pela raiz, mesmo que uma dessas raízes estivesse ligada ao meu próprio coração. Hoje, quando caminho pelo meu jardim, vejo tudo com outros olhos. Cada roseira que podo, cada fruto que colho, é uma metáfora da minha jornada. Aprendi que é preciso cortar os galhos secos para que a planta possa florescer com mais força. A poda dói, deixa marcas, mas é um ato de amor pela vida que ainda pulsa. Minha família encolheu no papel, mas se agigantou em verdade e afeto. Eu escolhi a qualidade, não a quantidade. Reconheço que o caminho que percorri foi longo e solitário. A mulher que entrou naquela festa de casamento, com um vestido azul marinho e o coração apertado, não existe mais. Ela se desintegrou naquele corredor frio e mal iluminado. A mulher que emergiu de lá é feita de um material mais resistente. Ela aprendeu que a verdadeira solidão não é estar só, mas estar cercada de pessoas que não enxergam o seu valor. E eu nunca mais me sentirei sozinha, pois encontrei em mim a melhor das companhias. A maior lição que aprendi é que o nosso valor não diminui com o passar dos anos. Ele se aprofunda, como as raízes de uma árvore antiga. A sociedade pode tentar nos colocar em uma prateleira, nos rotular como frágeis, ultrapassados, descartáveis. Mas a nossa história está gravada na nossa pele, na nossa memória. E ninguém tem o direito de apagá-la. Nós, que já vivemos tanto, não somos o fim da linha. Somos a biblioteca inteira. Minha mensagem para todos que estão me ouvindo, especialmente para aqueles que se sentem invisíveis, é esta: a sua vida é a sua casa, construída com suas dores, suas alegrias, seus sacrifícios e seus sonhos. Não entregue a chave para ninguém. Não permita que a ganância, a indiferença ou a crueldade de outros coloquem uma placa de vende-se na sua alma. Você é o único proprietário do seu legado. Lembrem-se que a força não se mede pela capacidade de suportar o peso em silêncio, mas pela coragem de dizer basta. Não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos. Sempre é tempo de reivindicar o seu espaço, de podar os galhos que não dão frutos e de cultivar o jardim que te traz paz. A sua voz, por mais que tenha sido silenciada, ainda existe. Encontre-a, use-a. Nunca subestime a sabedoria que reside em um coração que já bateu por muitas décadas. Dentro de cada um de nós existe uma fortaleza, construída com as lições que a vida nos ensinou. Às vezes, só precisamos de uma tempestade para nos lembrar dos muros que somos capazes de erguer.
e para nos mostrar que, mesmo depois da pior das chuvas, o sol sempre volta a brilhar em nosso quintal. A conquista final não é a casa, o dinheiro ou a vingança. É a paz de espírito. É deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que você foi fiel a si mesmo. É olhar para o seu reflexo no espelho e enxergar não as rugas do tempo, mas as marcas de todas as batalhas que você venceu, especialmente aquelas que ninguém viu. Hoje, sentada na minha varanda, com o cheiro de lavanda no ar e uma xícara de café nas mãos, eu olho para o meu pequeno império de compotas e sorrio. Não é um sorriso de vitória sobre o meu filho, mas um sorriso de vitória sobre o meu próprio medo. Eu sou Lourdes Vicentini Rossi, e esta é a minha colheita. Uma colheita tardia, sim, mas a mais doce de todas. A vida me ensinou da forma mais dura que o respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe. Não com gritos, mas com a dignidade silenciosa de quem conhece o próprio valor. Eles tentaram me mandar para um asilo, um lugar para os esquecidos. Mas ao fazer isso, eles me forçaram a me lembrar de quem eu sou, a dona desta casa, a guardiã desta história. Muitas vezes, a maior reviravolta da nossa vida não vem de um golpe de sorte, mas de uma decisão. A decisão de não aceitar menos do que merecemos. A decisão de transformar a maior humilhação na maior fonte de poder. Eles me deram 30 dias para sair. Mal sabiam eles que, na verdade, estavam me dando 30 dias para recomeçar. E a minha mensagem final para você, que ficou comigo até agora, é simples e direta, como uma receita de família passada de geração em geração. Não espere que alguém te dê permissão para ser feliz. Não espere que reconheçam o seu valor para que você possa se valorizar. Pegue a caneta com as suas próprias mãos, por mais trêmulas que elas estejam. Não deixe, sob nenhuma circunstância, que ninguém escreva o último capítulo da sua história por você. Essa página, a mais importante de todas, pertence somente a você. Escreva-a com a tinta da coragem, sele-a com o selo da dignidade e viva-a com a paz de quem sabe, finalmente, que o seu verdadeiro lar é você. Mesmo